Meus amigos, estou de volta. Vocês devem estar estranhando, porque minha última gravação foi em maio, né? Com o grande Emanuel. E hoje eu só estou voltando em julho. E os problemas, a maioria já sabe, não vem ao caso a gente falar por que estamos voltando hoje. O importante é voltar. Voltar com saúde e voltar com qualidade. Então estamos voltando aqui com o meu amigo Adalberto Pereira Júnior, que lançou esse livro aqui espetacular. Com licença, preciso correr minhas maratonas. Então vocês estão estranhando eu falar de maratona, eu que criei a maratoma, mas ele também participou da maratona. Mas ele tem curiosidade sobre maratonas que muita gente não tem metade do que ele já fez em maratonas no mundo. Então, é um convidado que tem histórias que eu só podia trazer gente aqui, além de alto nível, meus amigos, com história. Então, e o Adalberto é uma pessoa que correu 19 maratonas. Mas o gozado dele, o legal dele, é que ele fez 16 no exterior, né? Em vários países do mundo, várias maratonas. E tem até, vamos depois contar com calma, até a história da famosa maratona de Boston. Ele estava presente. Mas isso nós vamos desenvolver. Agora eu quero apresentar a vocês Adalberto, que Adalberto, com muito prazer, veio aqui para reinaugurar essa nova fase do Zé Bocão Convida. Adalberto, muito obrigado por você ter vindo aqui no canal. Obrigado. Zé, é uma satisfação estar aqui com você, meu amigo. Nós somos amigos há mais de 40 anos. É uma grande alegria, até em função do que você passou agora recentemente. Então, estar aqui dividindo esse momento contigo é uma satisfação imensa. E contar um pouco de história, a gente que já resolveu tanto problema do mundo, né, Zé? Numa mesa de bar, né? Então, é mais uma oportunidade excepcional de estar aqui perto de você, falando com você, com seus amigos, nossos amigos, né? E vamos contar um pouco de história aí e dividir com todos vocês aí essa minha experiência aí de vida, né? Que na realidade é um hobby, né? Que acabou virando uma experiência de vida. Você deve ter começado a correr muito, já como criança ainda, né? Jovem. Independente de você sempre bebeu também. Então, não é que você... Mas você se dedicou a essas maratonas. Isso é legal, porque você está altamente saudável, né? Zé, aquela história, né? O bom de tudo é o equilíbrio. Um dos motivos que me levaram para esse mundo de corrida e tal é exatamente poder ter saúde para aproveitar o que há de bom na vida, né? Um bom prato de comida, uma boa bebida, né? Momentos aí com os amigos, um bom vinho, uma boa cerveja, enfim, é isso aí, é o equilíbrio, né? Eu, de fato, comecei a correr muito cedo. Eu, como você sabe, eu sou do interior, né, da gloriosa Assis, interior de São Paulo, e eu sempre fui ligado ao esporte. De uma forma geral, sempre gostei de esporte, pratiquei algumas modalidades, né? O futebol foi a que mais me prendeu, né? Mas a corrida sempre foi alguma forma de preparação física. E tempo de faculdade, aquela correria toda, né? Não ter tempo para fazer nada, não ter tempo para ir numa academia, não ter tempo de se dedicar a nenhum outro tipo de esporte por causa do estudo, do trabalho. Então a corrida é a coisa mais simples, porque é o esporte mais fácil de ser praticado. Você põe um tênis, um short, uma camiseta e sai para a rua. Então, fica muito tranquilo você aliás, poder... amigo, é a capa do livro aqui, ó. É a capa do livro, que é a camiseta, o tênis saindo para a rua. É isso aí, vamos para a rua. Então, vamos de fato, eu comecei a correr, mas assim, nunca imaginei correr maratona. Eu corri até os 55 anos, praticando 10K, meia maratona, mas eu achava que correr uma maratona era uma loucura. E você com 55, exatamente. Anos, né? Minha primeira maratona foi em 2011. Então você vê, são 12 anos. 12 anos. Em 12 anos eu corri 19. Então é isso. A corrida é uma coisa natural para mim, né, desde de criança, mas maratona é uma coisa especial. E o legal das maratonas é que aí você passou
a resolver correr maratonas internacionais, né? Isso que é bacana. O próprio Estados Unidos são 5, né, que você correu, só nos Estados Unidos. São 5. São 5, né? Não, são 4. São 4. Não, desculpa, são 6. São Não são 6, nem 4 né? nem 5, são 6. Vamos lá, então. Nova York. Nova York uma vez, Boston 2 vezes, Chicago 2 vezes e Las Vegas. Las Vegas. Pô, então, bacana, a história é o seguinte, como eu falei, eu corri a meia maratona, mais de 100 meia maratonas corridas, né? E pensava assim, maratona é coisa de louco. Mas aí, por um acaso, eu tive acesso a um livro de um cidadão a história dele foi bem interessante, tal de Dan Karnasses, né? Ele correu 50 maratonas em 50 dias, de forma consecutiva, nos 50 estados americanos. Né? Então criou toda uma estrutura lá para se deslocar. Deve e tal. estar no Guinness, inclusive. Eu não sei se está no Guinness, mas é uma história que motivou não só a mim, mas vários outros corredores. Hoje tem gente que, inclusive um brasileiro terminou agora aí uma maratona por dia 365 dias no ano. Né? Então tem mais gente que já fez isso também. Mas quando eu li esse livro, eu falei, puxa vida, se o cara conseguiu correr 50 maratonas seguidas, né, dessa forma, com essa performance e tal, eu acho que eu vou tentar correr uma. E aí tinha uma maratona na época, né, que era muito reconhecida por ser a maratona onde repetidamente se marcava o recorde mundial, que é a de Berlim. E em 2011 não tinha essa febre que tem hoje de maratona, que você praticamente não consegue... virou praticamente uma moda, um modismo, né? Nessa época não tinha. Você correr as maratonas principais do mundo, você tem que entrar ou por sorteio, ou por ranking, ou que por aí índice, você tem que ter por índice, né? Isso, Senão por você índice, não corre. ranking. Não é qualquer um que vai lá em Berlim correr, né? Ou então você paga uma baita grana para uma empresa de viagem que te leva lá. Que leva para correr. Aí não tem sentido. Caríssimo. Né? Aí não tem sentido. E aí eu falei. Independente de ser caríssimo, você está comprando, né? Não é legal. É legal você ter mérito, né, para correr. Aí eu falei assim, eu vou correr Berlim. Decidi, vou correr a maratona de Berlim, por conta dessa história do recorde mundial. Inclusive um brasileiro, né, Ronaldo da Costa, bateu o recorde mundial uma vez lá em Berlim. Hoje o detentor é o tal do Eliud Kipchoge, né? Sei, deve ser queniano, né? Isso. Tem que ser. E aí eu entrei no site em dezembro de 2010, entrei no site da maratona, me inscrevi, na hora confirmou. E aí eu falei, bom, eu nunca corri maratona, só corri meia maratona, eu vou fazer um teste antes. E aí a maratona de Berlim era em setembro, então eu me inscrevi em dezembro de 2010 para a maratona de setembro de 2011. E aí eu falei, vou fazer um teste antes, né? Tinha uma maratona em São Paulo, Maratona Internacional de São Paulo, que era em junho de 2011. Falei, vou correr, até porque a Eliana, minha esposa, estava preocupadíssima, ela tinha certeza absoluta que eu ia cair duro durante a maratona, que eu ia morrer, né? Então deixa eu correr uma primeiro para ver se eu não morro, aí se eu não morrer eu corro a segunda, né? Tá certo. E assim foi a história das duas. Eu corria de São Paulo e depois fui para Berlim, corria de Berlim, completei de Berlim. Bom, depois de correr de Berlim, você fechar, completar, aí e aí eu achava o seguinte... Fica corajoso. Né? Eu achava, não, eu vou correr essa aí nunca mais. Também mas aí parece que vem aquele negócio do desafio, né, o sabor da conquista, você cruzar uma linha de chegada de uma maratona, te dá uma satisfação incrível, né? Até porque tem um detalhe interessante, nós podemos falar mais sobre isso aí mais para frente, mas praticamente todas as maratonas importantes do mundo, um dos patrocinadores master, os major sponsors, né, é uma cervejaria. Nossa, a de Berlim, por exemplo, é a gloriosa... Deve ser Hardinger, né? Deve ser Edinger. Então você cruza a linha de chegada e recebe uma cerveja. Belo troféu. Muito legal. Então, esse processo todo de desafio e conquista vai te retroalimentando. E aí eu falei, vou correr mais uma só. Mais uma. Aí que veio a história das meios aí que a gente conta mais para frente. Zé, esse a gente vai explicar como é que ganha essa medalha. Mas... vamos seguindo pelos países. Então, você fez 4 nos Estados Unidos, 6 nos Estados Unidos, né? E depois tem a Berlim, né? Que você mesmo está dizendo que foi agora. E teve Irlanda, né? França, Suíça. Nossa, Inglaterra.
né? E Japão. Japão, essa aqui, Japão Japão. que foi ver para a história das majors. Mas a de Boston, é da Irlanda principalmente, que é considerada Dublin. Dublin é considerada a capital mundial dos bares, né? Dos pubs. Então, você correr uma maratona na Irlanda, deve ter bebido boas cervejas, né? E Então, bons uísques, né? às vezes perguntam para mim, né? Como é que você escolheu os países que você correu? E a resposta é a seguinte: primeiro tem a história das majors, que nós vamos falar mais para frente, e dos países que, por algum motivo, eu tenho uma ligação, uma atração, né? Então, Uma Dublin. vontade de conhecer, Dublin é exatamente. terra de boa música, né? Boa O música, claro. U2 é de lá, né? Por exemplo. Não, E tanto. todos os bares lá são música ao Pub, vivo, né? né? Pubs, Boa cerveja, boas uma das cervejas cervejas. mais famosas do mundo, a Guinness é de lá, né? De Exatamente. Dublin. Bem dizendo. E de fato tem, a maratona de Dublin tem esse lado, primeiro que é uma maratona, é um país muito legal, né? Um país muito, eu já conhecia Dublin antes de ir para lá, a Irlanda como um todo, né? Mas é um país muito legal, é um país muito alegre, muita festa, muitos bares, cheio de música, né? E então eu falei, não, vou correr Dublin porque faz sentido para mim e eu tenho afinidades com a Afinidade cidade. com a cidade. Então, Dublin, não sei, só bem rapidinho, tem algumas coisas bem legais. Tem o YouTube, eu gosto da banda. Tem a Guinness, Na eu gosto da Guinness. cerveja. Espetacular. E tem uma rua lá que chama Temple, né? Temple Street. Aí tem um bar que chama Temple Bar, que é um bar famoso. Todo mundo que vai a Dublin passa nesse bar de alguma Sim. maneira. Tem até um esquema lá de duelo de pianistas, né? Aí fica Nossa, três que caras tocando maravilha. piano, um desafiando o Maravilha. outro. Quem fica mais tempo ganha uma rodada de cerveja. É Cerveja. uma Uma farra. A farra. cidade é uma festa, né? E lá eu não sei se você sabe, mas tem um pub, se não me engano, é de 1198. Nossa. Esse pub se chama Brazenhead. Que é E ele fica no caminho bem próximo da onde é a fábrica da Guinness, que é Da um Guinness. passeio obrigatório Isso lá é em Dublin, obrigatório. né? Isso é obrigatório. E aí eu entrei nesse bar aí em 1198. Já pensou que não se Nossa passou Senhora. Eu de colegas tive, nossos, bebedores olha, de eu cerveja, né? tive, o mais velho que eu fui de bar assim, eu fui em Bermudas, no Caribe, eu fui num rum, o rum que foi 1793, o Mountain Gay, o rum. Bom, 1793, já achei que teria um lugar muito antigo, isso foi em 1198, né? É 96, Espetacular. 98, mas é Sim, 1190 e 1100 alguma e coisa. pouco, já. É velho pra caramba. Espetacular, velho pra burro. Então é isso, o Dublin é muito legal, tem esse lado da festa, da alegria da cidade, né? Sim, é o legado da maratona. Maratona Exatamente. é essa. Você vai correr e conhece o país todo. Aproveita, E depois aproveita tudo, né? depois da prova, todo mundo, né? Medidas distintas, mas todo mundo se prepara para uma maratona. Você não entra numa maratona, Claro, acorda de manhã e fala, vou correr uma maratona. Você se prepara, né? Uns mais, outros menos, claro, mas todo mundo se prepara. exatamente. Tem que ficar pelo Então a menos. descarga de adrenalina, quando você termina a prova, Claro. te leva automaticamente para uma festa, um ambiente de festa, comemoração, celebração. E aí É isso essa mesmo. alegria toda é dividida com amigos, com Com parentes parentes. e com uma boa cerveja, por que não, né? Exatamente, claro. É isso aí. É isso mesmo, Adalberto. Então, vamos seguindo aí. Holanda, né? Você teve também. Holanda é um país lindíssimo. Né? Lindo, lindo. E é uma Holanda maratona muito eu conheço. legal. Dublin eu não conheço, mas a Holanda eu conheço. Amsterdã Essa eu maratona de conheço. Amsterdã Muito legal. tem duas coisas bem legais, né? Primeiro, você larga de um estádio, tem o Estádio Olímpico de Amsterdã, e você larga e chega no estádio. Que Então legal. tem esse lance do, né, você chegar num estádio, o público aplaudindo e tal, é bem interessante. Legal. E o outro aspecto é que a maratona, de fato, a Holanda é um país muito bonito, né? O interior daqueles campos, né? Floridos, é uma maratona que é numa época bem florida, né? E aí você corre um tanto na cidade e tem As uma hora que você maratonas, sai. deixa eu te fazer uma pergunta. São sempre verão, né? Não, Não? nunca é verão. Nunca Ou é verão. primavera ou é outono. Nunca verão nem inverno, para evitar os extremos. Para evitar, né? claro, você ficar. Tá certo. Então é primavera e E outono. outono. Tá certo. E aí tem uma hora que você sai da cidade de Amsterdã e vai para o campo. E é um ambiente lindo, né? Aquele ambiente, como eu disse, florido, um silêncio. Você só escuta o barulho das passadas. Plá, 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 plá. Então é uma coisa tocante. Você esquece do mundo. Não fica um problema para você pensar. O seu único problema é
conseguir chegar na linha de chegada. Né? Esse que é o problema. É Então, é uma maratona bem, bem legal por conta desse aspecto, né, da diversidade. Você está numa cidade pulsante como é Amsterdã e, de repente, você está no campo, um lugar praticamente deserto. Né? Muito legal. E aí tem outras maratonas, né, que são tão icônicas quanto as majors, né, Nova York, Tóquio. Majors, então é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada e vamos falar das majors. Explicitamente do que é majors, porque senão as pessoas vão ficar boiando aí sem saber o que é. Eu também não sei. Eu fiquei sabendo hoje. Então nós vamos falar das majors daqui a pouco, porque é muita história. Então vamos dar um tempo agora para a gente falar das majors, para as pessoas não ficarem boiando, porque a maioria não sabe o que é majors, nem eu sabia. Então vamos voltar daqui a pouquinho com Adalberto, o homem que, com licença, precisa correr. Legal.